Todo sofrimento tem origem na identificação com a mente. É sempre uma forma de resistência ao aqui e agora. Sou Sandra Pereira e nós vamos conversar um pouquinho sobre as ideias do Eckhart Tolle. E ele fala justamente sobre o poder do aqui e agora. Então, no seu livro, ele comenta e explica muito bem sobre a questão do sofrimento. E ele diz, sim, que todo sofrimento é uma resistência. E ele se manifesta no nível mental e no nível emocional. E quando ele se manifesta no nosso pensamento, ele se apresenta como um julgamento. E quando se apresenta no processo emocional, no nosso sentimento, ele vai se mostrar como negatividade. Como assim? Quando a gente passa por uma situação e nessa situação de sofrimento, nós não aceitamos a situação que está acontecendo. Nós dizemos que aquilo que está acontecendo não é para nós, ou aquilo é demais, ou aquilo é de menos. Nós julgamos de certa forma o que está se apresentando na nossa vida, o que está se apresentando na sua vida. Há essa resistência e nós geramos um sofrimento. E no nível emocional, há uma negatividade. Nós reclamamos, nós sentimos tristeza, sentimos angústia e nos envolvemos nessa situação. A nossa mente, ela tem uma ligação direta com o tempo. Ela quer estar no teu controle. A sua mente quer controlar a sua vida. E o que ela faz para isso? Ela está te levando ou para o passado ou para o futuro. De uma forma inconsciente, porque eu entendo que você não quer sofrer, assim como eu não quero sofrer também. Então a gente não quer o sofrimento. Mas a tua mente, ela te leva para esse processo. E nessa conexão com o tempo, ela sim quer manter o controle, ela quer ter o poder. E nós cortamos esse poder, cortamos esse controle com a presença. Olhando para aquilo que está acontecendo, aceitando o acontecendo no aqui e no agora. Quanto mais nós nos identificamos com o aqui e o agora, mais nós nos libertamos da dor, mais nós nos libertamos do sofrimento e nos libertamos da mente. Nós acumulamos resíduos de sofrimento quando nós não estamos presentes, quando nós estamos no passado, quando nós estamos no futuro. Nós acumulamos esses resíduos de sofrimento no nosso ser. Nós também temos os resíduos de sofrimento e nos conectamos com os resíduos de sofrimento que nós já vivenciamos de outros momentos da nossa infância. E muito interessante porque eles se alojam na nossa mente, se alojam no nosso corpo. Então esse sofrimento, ele cria um campo de energia na nossa mente e no nosso corpo. E esse campo de energia, ele pode estar 90% inativo, mas ele pode estar 100% ativo. Quando uma pessoa está sempre sofrendo, quando ela está em pleno sofrimento, parece que ela nunca sai, ela sai de um problema e entra no outro, sai de um problema e entra no outro. Nessa inconsciência que ela está vivendo, ela está acumulando resíduos de sofrimento. Ela está envolta nessa atividade da mente que está se apoderando, que está controlando a vida dela. E assim, a vida se torna extremamente negativa, extremamente destrutiva. Isso faz com que as doenças se manifestem. As doenças físicas, as doenças mentais, emocionais. E essas doenças, elas também perpetuam esse estado de sofrimento.
Então, nesse campo de energia de negatividade, também se atraem acidentes, se atraem situações de maior sofrimento, porque há um processo de retroalimentação dentro desse campo de negatividade, dentro desse campo energético de negatividade, de dor e de sofrimento. E a mente está no comando, relacionada com o tempo. Esse sofrimento vai estar no passado ou no futuro. Na inconsciência da vida, na não aceitação daquilo que está acontecendo. Nessa resistência a nível de pensamento, nessa resistência a nível emocional. E vem sempre uma pergunta: eu preciso estar sofrendo o tempo todo? Eu quero me libertar desse sofrimento? Eu posso me libertar desse sofrimento? Se questione. Observe se há um apego inconsciente, é claro, nesse sofrimento. Porque sim, existem pessoas que elas sentem prazer em relatar os fatos, em contar, em alimentar aquela negatividade, aquele pensamento, em remoer aquelas situações conflituosas, porque aquelas pessoas que fizeram isso para mim, elas não vão esquecer nunca mais o que elas fizeram, elas vão ver o que vai acontecer, eu vou achar uma forma de me vingar. Então, nesse processo onde começa a fazer essas projeções, né, estar no futuro, projetando uma vingança, projetando alguma coisa para revidar, ou remoendo, puxa, por que fez isso comigo, né? Olha só o que aconteceu comigo, tanta dor, tanto sofrimento, às vezes não diretamente a uma pessoa, mas as situações que ocorreram, que continuam a acontecer. Então, pode sim haver essa ligação, esse apego. Então, o sofrimento não quer que a gente observe ele diretamente, que a gente descubra quem ele realmente é. Por quê? Porque na presença, na consciência, quando você observa o pensamento negativo, quando você observa as emoções negativas, isso que está gerando sofrimento em você, você traz para a tua consciência. Observa. Você consegue aos poucos ir penetrando num campo de energia que esta energia te coloca na própria presença daquilo que é. Você coloca a luz nesse sofrimento. E quando você consegue colocar a luz nessa situação, há como se fosse uma desintegração, uma transformação daquela situação. Parece tão simples, só observar, colocar consciência nessa situação. Sim, quando você traz essa consciência, quando você penetra nesse campo de presença, há um processo de transformação, porque você se conecta com o campo de energia da consciência. E a consciência é luz. A consciência é libertadora. E nós desfazemos a identificação com o sofrimento. Você desfaz a identificação com o sofrimento. Você penetra nessa dimensão da consciência e passa a ser uma testemunha, um observador. Você é a inteligência que observa, você é o observador, você passa a ser um observador desse sofrimento. E ele não pode mais te usar, fingindo ser o teu eu interior. Porque a consciência é a manifestação do teu eu verdadeiro. A consciência é a manifestação do teu eu superior. E na presença está a mais profunda força interior.
Esta força capaz de transformar tudo está na presença, nessa consciência do aqui e agora. Torne-se então um observador do seu sofrimento, um observador do aqui e agora. Busque a consciência para que você realmente entre nessa conexão, nesse campo de energia que faz com que a tua identificação com o sofrimento se desfaça. Essa é a consciência de ser quem é, vivendo no aqui e agora, vivendo na presença. Um grande abraço para você, fica com Deus e até o próximo encontro.